Bem-vindo aí ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos dar início aí à resolução do caderno do aluno aí do segundo bimestre, tá? Atendendo a vários pedidos aí. Então, bom vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e tamo junto, bons estudos. É isso aí, atividade 1 então. Considerando os números complexos como recurso para dar sentido ao cálculo de equações algébricas, composto por parte real x e parte imaginária y, sendo i igual a raiz de menos 1, encontre os valores das raízes a seguir. Então, item A, você tem aqui ó, raiz de menos 121. Então, aqui você tem que saber o quê? Calcular a raiz quadrada. E potenciação também. Potências e radiciação. Então, vamos lá. Ó. Item A, então. O que vai mudar aqui? A única coisa que vai mudar é que a gente vai escrever aqui o 121 negativo como sendo igual a menos 1 vezes 121, concorda? Menos 1 vezes 121 vai dar menos 121. Menos 1 que multiplica 121. Lembrando, radical do produto é igual ao produto dos radicais, tá? Então, nós temos aqui raiz de menos 1 que multiplica raiz de 121. Lembrando que 121, raiz de 121 é igual a 11, tá? Por quê? Porque 11 ao quadrado é 121, ó. Veja, 11 vezes 11, isso aqui vai dar 1 vezes 11 dá 11, 1 vezes 11 dá 11. Somando aqui, nós temos, então, 121, tá? Então, por isso que a raiz quadrada de 121 é 11. Tá certo. E raiz quadrada de menos 1 existe? Não existia, mas agora existe. Então, ó, raiz quadrada de menos 1, isso aqui nada mais é que o nosso número imaginário. Então, aqui é o nosso i. O i é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, vamos lá. Ó. Como é que ficou, então? Raiz quadrada de 121 é 11. Que multiplica a raiz quadrada de menos 1, que é i. Ou seja, nós temos 11i. Resumindo, para você calcular a raiz quadrada de números negativos, você vai calcular a raiz quadrada do número, seguido da letra i, que representa a unidade imaginária, que significa a raiz de menos 1. Tá? Então, é isso sem segredo. Portanto, aqui, ó, não vou nem fazer de novo essas contas aqui. Ó. No item B, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 16, quanto que é? É 4, por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é 16, muito bem. E se for raiz quadrada de menos 16, como é que vai ficar? Vai ficar 4i. E o item C, raiz quadrada de 49 é 7. E raiz quadrada de menos 49? Raiz quadrada de menos 49 vai ser 7i. Item D, raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de menos 25 vai ser 5i. Lembrando que o i é a nossa unidade imaginária e nós temos a relação i é igual a raiz de menos 1. Tá? Ou i ao quadrado é igual a menos 1. Então é isso. Essa foi a primeira atividade. Atividade 2. Vamos supor que possamos continuar a operação com os números complexos, como se opera com os números reais, respeitando-se apenas a novidade que decorre do fato de termos i ao quadrado igual a menos 1. Determine as soluções para as situações a seguir. Então vamos lá, aqui é a propriedade das potências, tá certo? Então vamos começar aqui pelo item A. Nós teremos o seguinte, ó, é i elevado à sétima potência. Como é que vai ficar isso daqui? I elevado à sétima potência é a mesma coisa que i ao quadrado, que multiplica i ao quadrado de novo, que multiplica i ao quadrado, que multiplica i. Tá? Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, aqui você tem a mesma base, ó, o i é a base, a potência é multiplicação de potências de mesma base, a regra é conserva a base, soma os expoentes. Tá? Então, se você somar os expoentes aqui, lembrando, nesse último aqui o expoente é 1. Tá? Então, você tem a base i
2 mais 2 mais 2 mais 1, ou seja, i elevado à sétima. Então, podemos escrever dessa forma aqui, que é a mesma potência. Legal? Só que agora nós temos menos 1, que multiplica menos 1 de novo, que multiplica menos 1 de novo, que multiplica i, tá? I elevado a 1 é igual a i mesmo. Então, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo, vezes menos 1, 1 negativo. Então, menos 1 vezes i, isso aqui resulta em menos i. Então, esse é o resultado. I elevado à sétima equivale a menos i. Disso daí, ó, já dá para a gente descobrir algumas coisas que a gente vai ver logo mais adiante. Vamos continuar aqui, ó. Então, i elevado à quinta potência. Você pode escrever da mesma forma. Então, lembrando, um número ímpar, o que vai acontecer com a potência? Ó? Então, item B. I elevado à quinta. Isso aqui equivale a i ao quadrado, que multiplica i ao quadrado, que multiplica i elevado à primeira. Por que eu coloco i ao quadrado? Porque nós temos a relação de que i ao quadrado é igual a menos 1, tá? Por isso que é interessante a gente escrever nessa forma para visualizar, tá? Depois que você pegar a manha, não precisa mais escrever dessa forma. Bom, muito bem, sabe que aqui i ao quadrado é igual a menos 1. Então, você tem aqui, ó, menos 1 que multiplica menos 1 vai dar um positivo. Um positivo que multiplica i vai dar i positivo. Tá? Então, o resultado aqui de i elevado à quinta é i positivo. Agora, falta o i elevado à oitava. I elevado à oitava vai ser o quê? Aqui a gente já pode escrever dessa forma aqui, ó, usando propriedades das potências. Nós temos um i elevado ao quadrado aqui dentro e elevado à quarta aqui fora. Ó. Potência de potência. Mantém a base, multiplica os expoentes. Então, isso aqui equivale a 2 à oitava também. Só que agora aqui dentro do parênteses nós temos o quê? O menos 1. E o menos 1 elevado à quarta vai dar 1 positivo. Então, isso aqui é 1 positivo. Tá? Então, nós temos i menos 1. Aliás, i mais 1, na verdade. Então, aqui o resultado. I, que é i elevado à quinta, dá i, mais 1, que é o i elevado à oitava. Então, i mais 1 é o resultado do item B, né? Então, aqui é a resposta do item B, né? Que é i elevado à quinta mais i elevado à oitava. Isso aqui vai dar i mais 1. Tudo bem? Vou fazer o item C aqui. Item C, i elevado à quarta. I elevado à quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado, ou seja, 1 vezes 1. 1 negativo vezes 1 negativo, vai dar 1 positivo, tá? Mas vamos fazer aqui, ó, separadamente, cada um deles. I à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado ou elevado ao quadrado, isso tanto faz. Então, é menos 1 aqui dentro do parênteses, né? Porque i ao quadrado é igual a menos 1. E menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. I elevado à nona. I elevado à nona é a mesma coisa que i ao quadrado elevado a... Deixa eu ver se aqui não vai dar, não. Tem que fazer. Então, i ao quadrado vezes i. Vou fazer assim, ó. I ao quadrado elevado à quarta, ou seja, isso aqui é i à oitava, vezes i. Tá? Então, estou resumindo aqui, tá? I à nona, estou resumindo, ó. I à oitava vezes i. Aqui nós temos, aqui dentro do parênteses, ó, menos 1 elevado à quarta vai dar 1 positivo. 1 positivo vezes i vai dar o próprio i. Tá? Aqui é i elevado à nona. Legal? Então, i elevado à nona equivale a i. E o i elevado à sexta. I elevado à sexta vai ser igual a i ao quadrado elevado ao cubo. I ao quadrado nós sabemos que é menos 1. E menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. Então, nós temos agora, montando a expressão lá, ó, i à quarta, ou seja, 1, mais i à nona, que é i, menos 1, que é o i elevado à sexta, tá? Menos, que é aqui da expressão, ó, tem o sinalzinho de menos,
E aqui do i elevado à sexta é menos 1. Então, menos com menos vai dar mais. Então, 1 mais 1, 2. Então, nós temos 2 mais i. Esse é o resultado final. No item D. Item D, nós temos um produto notável aqui, ó. Então, o cubo da soma, ou cubo da diferença, se você mudar aqui um de lugar com o i, né? Pode ser o cubo da soma ou o cubo da diferença. Não vamos aplicar a fórmula do cubo. Nós vamos fazer em duas etapas. Vamos fazer aqui, ó. A base, então, é o menos 1 mais i. Nós vamos fazer menos 1 mais i ao quadrado, que multiplica menos 1 mais i menos 1 mais i. Então, multiplicação de potência mesma base, qual que é a base? Menos 1 mais i. Então, conserva a base, somos os expoentes, portanto, isso aqui que eu escrevi é a mesma coisa, tá? Só somar aqui vai dar 3 ao cubo. Legal, então agora vamos calcular. Primeiro, o produto notável aqui, ó, quadrado da soma, que é mais fácil que o cubo da soma, tá? Por isso que eu dividi aqui e fiz em quadrado vezes o i menos 1 mais i. Então, como é que resolve o quadrado? O quadrado é quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui tudo é o quê? Essa primeira parte ali, ó, do quadrado, tá? Temos que multiplicar isso aqui por menos 1 mais i. Aqui nós vamos resolver aqui dentro do parênteses, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui dentro, aqui, ó, menos 2i. Então, nós temos 1 menos 2i menos 1, ó, porque i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1. Menos 1 com 1 vai dar 0, tá? Então, o que sobrou aqui foi só o 2i negativo, tá? Multiplica menos 1 mais i. Legal. Agora aqui, ó, um positivo com um negativo dá 0. Menos 2i vezes menos 1 vai dar 2i positivo. Menos 2i vezes i vai dar 1i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Portanto, menos com menos vai dar mais 2 aqui, ó. Então, essa é a resposta final. Tá? A resposta final aqui da letra D é 2i mais 2, ou 2 mais 2i. Tá? 2i mais 2. Então, essa foi a atividade 2. Atividade 3. Efetue as operações a seguir, supondo que são válidas as propriedades das operações com números reais para os números formados por uma parte real e uma parte imaginária. Então, no item A, é uma soma, né? Então, podemos tirar do parênteses aqui, não tem problema. Então, você vai ter lá a soma 5 menos 3i mais, ó, mais com menos aqui, ó, na hora de tirar do parênteses, temos que regra de sinal, ó, mais com menos vai dar menos. Então aqui é menos 3, menos 3i com mais 4i, tá? Então eliminamos os parênteses ali, ó, só isso. Agora vamos somar número com número, parte imaginária com parte imaginária. Aqui é menos 3 só, né? Não tem i aqui, é só o menos 3 só. Bom, então aqui, ó, número com número, parte imaginária com parte imaginária. Somando aqui, 5 menos 3 vai dar 2. Menos 3 com mais 4 vai dar mais 1i. Ou seja, não precisa colocar 1, é 2 mais i. Esse é o resultado final. 2 mais i. O item B, tirando do parênteses ali, ó, primeira parte, 7i menos 5. Agora, atenção na regra de sinal, ó, menos com menos vai dar mais 2, menos com menos vai dar mais 8i. Então, eliminamos os parênteses, agora vamos fazer o quê? Somar aqui parte imaginária com parte imaginária, parte real com parte real. Então, menos 5 com mais 2, menos 5 com mais 2 vai dar menos 3. E 7 com mais 8 vai dar mais 15. 15i. Então, esse é o resultado final. Item C, tirando do parênteses, aliás, aqui agora é multiplicação, né? Então, propriedade distributiva. O 2i vai multiplicar o 3 e o 6i, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2i que multiplica 3, mais
2i que multiplica 6i, certo? Agora o menos 4. O menos 4 vai multiplicar o 3 e o 6. Então, é menos 4 que multiplica 3, menos 4 que multiplica 6i. Resolvendo aqui o produto, ó, 2 vezes 3, 6i, mais, atenção agora, ó, i vezes i vai dar i ao quadrado. E você lembra que i ao quadrado é igual a menos 1, tá? Então, você tem aqui, ó, menos 1, que é o i vezes i, e 2 vezes 2, 2 vezes 6 é 12. Então, 12 vezes menos 1 vai dar menos 12. Agora aqui, 3 vezes menos 4 dá menos 12 também. E aqui, ó, 4 vezes 6, 24 negativo. 24i. Parte imaginária com parte imaginária, parte real com parte real. Então, menos 12 com menos 12 vai dar menos 24. E 6 positivo com menos 24 vai dar 18 negativo. 18i. Então, essa é a resposta final. Por último, ali o item D. O item D, nós temos o seguinte. 8 que multiplica 8, ou seja, 64, menos 8 vezes i, 8i. Agora o i que multiplica 8, ou seja, 8i. E i que multiplica menos i, ou seja, menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Com o menos que está na frente, fica 1 positivo, tá? Então, é isso aqui, ó. I que multiplica menos i, nós temos menos 1 vezes i ao quadrado, tá? Ou seja, menos 1 vezes menos 1, por isso que vai dar 1 positivo. Tá? Foi isso que aconteceu aqui. Agora, parte imaginária com parte imaginária, parte real com parte real. 64 com mais 1 dá 65. E 8i com menos 8i vai dar 0. Então, resposta final, 65. Essa foi a atividade 3. Atividade 4. Dados os complexos a seguir, represente-os no plano complexo. Então, o plano complexo é esse aqui, ó, muito parecido com o plano cartesiano, porém recebe o nome de plano Argand-Gauss, né? Plano complexo. E qual a diferença aqui? Ó? No eixo Y, nós teremos a parte o quê? Imaginária. E no eixo X, a parte o quê? Real. Então, lembrando que o número complexo, escrito dessa forma aqui, ó, que é chamada forma algébrica, nós temos a parte real, que é a parte que não tem a letra, e a parte imaginária, que é a parte que tem a letra, tá? O i, no caso. Então, vamos representar aqui no plano complexo. O número complexo aqui, ele pode ser escrito na forma de par ordenado, tá? Então, como é que ficaria o par ordenado aí? Fica assim, ó, a parte, primeiro, né, a parte real. Então, isso aqui vai ser, ó, par ordenado. Parte real. E no Y, a parte imaginária. Então, isso aqui nada mais é que o ponto 3, 3. Então, ó, colocando aqui uma escala aqui, ó, aqui é a unidade. Então, nós temos aqui, ó, 3. 3 para a parte real. 1, 2, 3 para a parte o quê? Imaginária. Então, o ponto é esse, tá? 3 para o real, 3 para o imaginário. Como se fosse o 3 para x, 3 para y, tá? O parzinho, par ordenado aqui, ó. Então, tá aí. Representado, plano complexo. Agora, o segundo aqui, no B. Então, agora é o contrário, né? Menos 3, ó. Então, tá aqui menos 3 na parte real. Tá aqui para trás. O menos 3 está aqui. E 3 está lá em cima, na parte imaginária. Então, aqui é o 3. Então, esse é o ponto. Ó. Então, aqui é o Z1. E esse aqui é o Z2. Tá? A parte imaginária, parte real. Pronto, tá aí, ó. Então, 3 para a parte real. 1, 2, 3. Tá aqui o 3. E menos 3 está lá para baixo, ó. 1, 2, 3. Menos 3 está aqui. Então, o ponto é esse, ó, que representa o nosso número complexo Z3. Então, tá aqui. 3, menos 3. 3 para a parte real, menos 3 para a parte imaginária. O item D, dados os complexos a seguir, represente-os no plano complexo, né? Agora, os dois são negativos, ó, tanto a parte imaginária quanto a parte real. Então, a parte real aqui, ó, negativo está aqui para trás. É igualzinho no plano cartesiano, tá?
Então aqui é o menos 3 e o menos 3 do y, né? Que agora aqui a parte imaginária está aqui embaixo. Menos 3 para y. E o ponto é esse aqui, ó. É o cruzamento das linhas que passa pelo menos 3 e pelo menos 3 aqui embaixo. Então, esse é o Z4. Então, essa foi a atividade 4. Atividade 5. Observe os números complexos A mais B e I representados no plano de Argand-Gauss e determine para cada um a medida do ângulo θ e do segmento que une o ponto AB à origem do sistema. Então, o segmento é isso daqui, ó. Une o ponto aqui AB à origem do sistema. Forma aqui uma espécie de vetor, né? Essa seta aqui, ó, o segmento orientado. Nós queremos descobrir, então, o valor de θ. Não é isso? Então, vamos usar aqui, ó, tangente, tá? Tanto é que eu acho que nessa atividade tem uma tabelinha aí com as tangentes. Deixa eu ver. Acho que não. A gente usa aqui a calculadora para descobrir, tá bom? Então aqui, ó, tangente de θ no caso aqui. Ah, não vai ser preciso não, porque isso aqui é 45 graus, ó. Perceba que isso aqui forma um quadrado, tá vendo? Tem a diagonal de um quadrado. Então só pode ser 45 graus, tá? Então nesse primeiro aqui, o θ 45 graus. Ok? Como que eu descobri? Porque isso aqui é um quadrado e aqui é a diagonal. A diagonal do quadrado divide o ângulo pela metade, né? Seria a bissetriz ali. Já esse outro aqui também, ó, 45 graus. Só que, nesse caso aqui, ó, 45 graus, é esse aqui, ó, o complemento. Se esse aqui é o complemento do... Aliás, complemento não. Complemento é quando a soma forma um ângulo reto, tá? Aqui no caso é suplemento. Suplemento quando a soma é 180 graus. Então aqui é só você descontar 45, vai sobrar 135. 135 mais 45 vai dar 180. Então o θ aqui só pode ser o quê? 135 graus. Então tá aí. Não precisou de tabela porque a gente já conhece. 45 graus é um ângulo notável. Então a gente já sabe algumas coisas sobre ele, tá bom? Então essa foi a atividade 5. Vamos para a atividade 6 agora. Bom, a atividade 6 começa aqui no enunciado falando para a gente determinar o argumento do número complexo z igual a menos 3 menos 4i. Porém, depois você tem o item A e item B. Não dá para saber o que ele quer, né? Mas enfim, vamos começar então calculando o argumento. O que é o argumento de um número complexo? É o ângulo, tá? Argumento de um número complexo é o ângulo. Então, como a gente sabe que esse número complexo z aqui, nada mais é... Deixa eu ver se eu vou fazer aqui embaixo, ó. Então, vamos começar determinando aqui o argumento desse número complexo aqui, ó, 3 menos 4i. Então, primeiro vamos determinar aqui na forma geométrica, né? Esse ponto aí, esse número complexo é o ponto menos 3 para real, menos 4 parte imaginária, tá? Então, se a gente fosse colocar aqui no gráfico, ele ia ficar mais ou menos... assim, né? Aqui para baixo, ó. 3 menos 4. Beleza? Bom, como é que fica aí o ângulo? O ângulo vai ser o quê? Arquitangente. O que é arquitangente? É a função inversa aqui. Isso aqui tem na calculadora, tá? E aí você coloca aqui a razão. Então vamos desenhar aqui. Depois eu apago. Número complexo, então é menos 3, ó. 1, 2, 3... menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4 estaria aqui embaixo, tá? Então, mais ou menos aqui, ó. Esse ponto aqui, mais ou menos aqui o número complexo, tá? O módulo, né? Bom, legal. Então, como é que fica o ângulo? O ângulo é esse daqui, ó, que a gente tem que determinar, ó. Certo? Esse ângulo aqui, ó. Então, a gente sabe o quê? Aqui nós temos 180 graus nessa primeira parte aqui, né? 180 graus aqui, ó, até aqui. Vamos determinar esse pequenininho aqui, como? Com a tangente lá, ó. Então, a arquitangente desse pequeno aqui vai ser... Tangente é menos 1 de cateto oposto, menos 4. Arquitangente de menos 4, cateto adjacente vai ser o menos 3. Então, é isso daí, ó. Usando a calculadora, vamos ver aqui. Então tá aí, o ângulo aí é 53,13 graus. Esse é o ângulo aqui, ó. Então 53 com mais 180, já vamos usar a calculadora de novo.
233. Então esse ângulo aqui, que é o argumento desse complexo, vai ser 233,13. Então esse é o argumento. O argumento é um ângulo formado aqui com esse segmento que une a origem até o complexo aqui. Então essa foi a primeira aqui, tá? Agora vamos desenhar, usar os planos cartesianos, os planos aqui de Argand-Gauss para representar esses ângulos aqui, esses números complexos e determinar os ângulos. Olha a atividade 6, determina o argumento do número complexo. Então, continuação, né? Que a gente já fez isso aqui já. Vamos continuar aqui, então, o item A. Lembrando que argumento é o ângulo, tá? O ângulo formado aí com o segmento que liga o ponto à origem. Então, aqui nós temos a parte real, 1 para x. Parte imaginária, raiz de 3. Então, aqui, 1, 2, né? Raiz de 3 está mais ou menos aqui. Raiz de 3 positivo. Então, o ponto é esse aqui, ó. Nosso Z1. Então, o ângulo que a gente quer saber, ou seja, o argumento, é o ângulo formado pelo segmento aqui, ó. Esse ângulo. Chamar de θ. Ok? Legal, então vamos lá, ó. Vamos usar a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós sabemos que a tangente de θ é igual a cateto oposto, raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 1. Com esse resultado aqui, já dá para saber qual que é o ângulo. Está no primeiro quadrante, então é um ângulo agudo. Então, portanto, ó, esse ângulo θ só pode ser, ó, 60 graus, pois tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Você poderia também utilizar a função da calculadora, chamada de arctangente, essa tecla aqui, e colocar o resultado aqui, ó, arctangente de raiz de 3, que ele vai te dar o ângulo como resultado. Então, essas duas formas aí. Então, o argumento aqui, 60 graus. O que é argumento? O argumento é o ângulo. No item B agora. Então, é menos 1. Então, menos 1 está aqui para trás. Menos 1. Raiz de 3. Raiz de 3 está quase no 2, mais ou menos aqui. Então, o ponto é esse daqui, ó, o Z2. Então, o argumento vai ser o ângulo. Esse ângulo aqui sempre no sentido anti-horário, né? Então, esse ângulo aqui, ó, a partir do eixo dos reais. Aqui é o eixo dos imaginários. Imaginários, reais. Então, a parte real, a parte imaginária. Então, esse ângulo que a gente quer, esse é o nosso θ. Então, nós sabemos aqui, ó, não dá para usar tangente nesse caso aqui, a não ser que você faça uma adaptação, tá? Você calcule indiretamente, ou seja, a gente calcula esse ângulo aqui, tá? E usa o oposto da tangente desse ângulo, tá? Coloca o sinal de menos aí. Então, vamos usar esse ângulo aqui, chamado de beta. Então, agora sim nós podemos calcular usando tangente, tá? Então, tangente de beta vai ser igual a menos tangente de θ, tá? Por isso que nós podemos utilizar isso daqui, ó, suplemento. Então, isso daqui vai ser igual a cateto oposto, é raiz de 3, né? Que esse número aqui, ó, raiz de 3 sobre menos 1. Isso aqui vai dar menos raiz de 3. Ora, aqui está no segundo quadrante. Então, esse cara aqui, ó, 60 graus, tá? 60 graus no sentido anti-horário. Aliás, no sentido horário, né? 60 graus aqui, ó. Então, para 90 falta 30. Então, é 30 mais 90, 120 graus. Portanto, nosso ângulo θ vai ser 120 graus. Como que eu cheguei no 120 graus? Aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante. Aqui nós temos 90 graus. Esse angulinho aqui, ó, é o complemento de 60, ou seja, 30 graus. 90 mais 30, 120. Última parte aí do exercício, então, item C, ó, menos raiz de 3. Então, menos raiz de 3 está quase no 2. Então, está mais ou menos aqui, ó. Menos raiz de 3, é 1,7 aproximadamente. E 3 para x, 3 para y, né? 3 para y está aqui em cima. Então, esse é o 3. Então, o nosso ponto aqui está mais ou menos aqui, ó. Então, esse é o nosso Z3. E o argumento? O argumento é o ângulo formado pelo segmento que une o ponto até a origem. Ou seja, esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo de θ. Então, nós temos que a tangente de θ, nesse caso, mesmo esquema que a gente fez anteriormente, ó. Vamos usar aqui esse pedaço que é 90 e calcular esse ângulo aqui, o suplemento, tá? Que é esse daqui, ó. Vamos ver o suplemento chamado de beta. Então, nós temos que tangente de beta
vai ser igual a menos tangente de θ. Bom, tangente de beta vai dar quanto aqui, ó? Cateto oposto, 3. Cateto adjacente, menos raiz de 3. Racionaliza aqui, ó, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, nós teremos então o seguinte. 3 embaixo, né? Que cancela a raiz, 3 vezes 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 negativo, né? 3 por 3 negativo vai dar menos 1. Então aqui vai dar menos raiz de 3, ou seja, o mesmo valor do ângulo anterior, tá? Portanto, nós podemos colocar aqui que o nosso ângulo θ também é 120 graus. Item D, o Z4. Então a raiz de 3 na parte real está mais ou menos perto do 2, é 1,7, mais ou menos aqui. E vai descer até o menos 1. Menos 1 para y. Então está aqui embaixo, nosso número é esse daqui, ó. Então o argumento vai ser esse ângulo aqui. Começa aqui no eixo x, vai até lá, ó. Então esse ângulo aqui quase 360 graus. Nós vamos usar o método indireto, né, calculando esse pedacinho aqui, ó, e verificar quanto que é e tirar de 360. Então isso aqui é o replemento. Então tangente aqui é raiz de 3 em cima menos 1 embaixo. Então tangente desse ângulo branco aqui vai ser chamar de beta, né, ângulo beta. O outro aqui é o ângulo θ. Tangente de beta então vai ser cateto oposto, que é menos 1, dividido pelo cateto adjacente, que é a raiz de 3. Racionalizando aqui, ó, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3, negativo, menos raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3, ou seja, esse ângulo aqui só pode ser quem? 30 graus, tá? 30 graus negativo aqui, ó. Então, esse nosso ângulo, o θ, que é o replemento, né? Então, θ vai ser 330 graus. Tá? É 360 menos 30, 330 graus. Então, essa foi a atividade 6. Com isso, encerramos aí a primeira parte da apostila, tema 1, tá bom? Então, acompanhe aí o canal, se inscreve, ative as notificações para você não perder nenhuma matéria aí. Vamos dar prosseguimento aí ao volume 2, né? Segundo bimestre, caderno do aluno, segundo bimestre. Tamo junto, grande abraço e até a próxima.